Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Pitaco do Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Vou trazer aqui para vocês uma revisão do dia de hoje, tá? O mercado começou a semana, mas lá nos Estados Unidos o mercado está mais pacato porque eles estão esperando ali, né, o simpósio de Jackson Hole, que é quando trata de política monetária nos Estados Unidos. E está programado para sexta-feira falas do Jeremy Powell, né? Então eles querem saber se o Powell vai confirmar ou não os três cortes de taxa de juros nos Estados Unidos a partir de setembro. Então esse é um evento importante da macroeconomia, né? Tanto que o mercado para os Estados Unidos hoje está quase não andando. Mas aqui no Brasil a gente teve movimentação, tá? E movimentação puxada pelos bancos. Os bancos estão indo para cima. Bradesco está subindo 2,25 nesse momento. Itaú está ganhando 0,61 para cima. BPAC está subindo 1,28. O Banco do Brasil subindo 1,26, recuperando parte do seu movimento anterior. E a Petrobras está ganhando 0,8 com a alta do petróleo, tá? Esse movimento de alta aqui no mercado brasileiro, ele está sendo puxado pelo resultado dos bancos, que foram resultados aí até que legais no trimestre, tirando o Banco do Brasil ali que decepcionou, mas os demais bancos tiveram bons resultados. E na expectativa de que os juros ele possa acabar cedendo aqui no Brasil mais cedo do que o esperado. Mas olha só, queria dizer uma coisa para vocês. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais, foi lançado pelo BTG Pactual um campeonato de traders, tá? Então esse campeonato ele vai ser o maior campeonato já realizado no Brasil. Então o prêmio para o primeiro colocado, só para vocês terem uma ideia, é um prêmio de R$ 1 milhão. E a inscrição basicamente é gratuita. A única coisa da inscrição é que você tem que seguir lá o regulamento que eles pedem. Então, eles pedem, por exemplo, para que você se inscreva, né, tenha conta lá no BTG e para você poder participar e operar, a plataforma, né, que serve para a operação no campeonato é o Profit Pro e o Profit Ultra. E aí, para você isentar o Profit Pro, tá? Eles pedem lá para que você faça pelo menos uma operação em conta real com um contrato durante esse período do torneio para que o Profit possa sair gratuito para você. Se você já tem o Profit, você não precisa disso porque você já está lá, você já tem teu Profit, enfim. Se você já tem conta no BTG também, já está mais fácil para você. É só fazer a inscrição, tá? Esse vai ser o maior campeonato de trader já visto, porque o primeiro colocado vai levar R$ 1 milhão, o segundo colocado R$ 50 mil, tá? E até o centésimo tem premiação em dinheiro, né? Então, pô, é assim o maior evento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então você vai lá na descrição desse vídeo, se cadastra para você poder participar desse campeonato de trade que o PTG está promovendo junto com a B3 e a Nelógica, tá? Então, ó, vou compartilhar a tela aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, veja, eles colocam aqui: concorra a 1 milhão sem arriscar, né, o próprio dinheiro. Participe gratuitamente da Copa BTG, o maior campeonato de trade da história. Só você se inscrever aqui por esse link, tá? E aí, super importante, né? Então, ver aqui, né, a iniciativa inédita do BTG com apoio da B3 e Nelógica. Você vai ter uma competição democrática. A competição começa no dia 29 de setembro e oferece a todos os participantes as mesmas chances de conquistar o prêmio de R$ 1 milhão, né? E não seria necessário ter experiência prévia, basta participar e chegar à final com os cinco melhores em um grande estilo num evento presencial em São Paulo, que vai ser um evento para 1.500 pessoas. E lá a gente vai conhecer os cinco finalistas e eu vou estar lá, inclusive, na final, tá? Aqui no site tem tudo o que você precisa para se inscrever, né? Então ele vai começar dia 29 de setembro. Aí os 20% melhores irão para o próximo passo, né? Para o nível 2, que vai ocorrer de 6 a 7. Aí depois a semifinal de 9 a 10. E depois a gente tem a grande final dia 17, que vai ser em evento presencial. E aí o campeão leva o valor de 1 milhão para casa, o segundo lugar 50 mil, terceiro lugar 30 mil, quarto lugar 15 mil e o quinto lugar R$ 7.500, sem contar que até o centésimo vai ganhar prêmio dentro da Copa BTG, tá? Então aqui tem tudo explicando para vocês
que precisa para participar nesse campeonato, tá? Então é importante ler aí todas as instruções do campeonato para você poder participar, tá? E vai ser um campeonato bem legal. Você que já me acompanha aqui no meu canal, tá? Você deve saber que eu tenho um curso gratuito aqui. Então vai lá, assiste o curso gratuito, que isso vai ajudar você a desempenhar melhor nesse campeonato do BTG, do Copa BTG Trader, tá? Então, maior campeonato aí da América Latina. Bom, vamos lá, pessoal, tá? Link na descrição para quem quiser participar. Hoje, nós tivemos um dia dentro do mercado que foi até interessante, né? Aqui para o índice futuro foi interessante. O dia começou e na sexta-feira, né, teve essa baita movimentação dentro do índice Bovespa. O que que aconteceu aqui? Vocês devem ter acompanhado o noticiário. Foi aquela hora que foi noticiado a chegada do Donald Trump lá no Alasca para negociar junto com o Putin. E aí a negociação foi feita em portas fechadas, e ali naquele momento a gente não sabia se ia ter um cessar-fogo ou não. E a bolsa deu essa disparada no final do dia ali, com pessoas ali que estavam é, talvez apostando nisso para o final de semana, né? Então, muitas ordens foram deixadas ali na bolsa, por isso essa movimentação forte, tá? Então hoje, quando o mercado abriu aqui no índice pelo gráfico de 2 minutos, nós tivemos uma movimentação de arrancada muito forte. E esse pequeno movimento, né, que aparentemente era um pequeno movimento, se transformou num movimento grande, de mais de 1.000 pontos para cima dentro do índice. Automaticamente aqui ele fez um padrão que a gente conhece como volta em V. Então é aquela movimentação super aguda para cima, com um ângulo de ataque forte, e ele tentando fazer aqui o seu movimento de retorno em volta em V. Naquele primeiro momento eu fiquei um pouco suspeito sobre isso. Pensei, pô, será já arriscar aqui antes das 9h30? Será que esse é o melhor caminho para dentro do mercado? Então fiquei um pouco cético, mas foi, né? Foi o melhor trade aí pro dia aí, logo na parte da manhã. Que ele deu o rompimento 9h20, eu gosto de operar ali depois das 9h30. Até aí, beleza, tá? O mercado depois lateralizou, e nessa lateralização eu vi um possível pivô de baixa, dele deixando aqui nesse movimento, que aí já estava na abertura do à vista, só que ele não conseguiu confirmar, mas aí ele passou para cima da média móvel de 20, repara que a 20 voltou a apontar para cima e deixou esse candle 36 com máxima e mínima menor que o 35. Então eu interpretei isso aqui como um movimento de breakout, aonde esse breakout ele fez um impulso com duas barras, máxima e mínima maior que a anterior, correção respeitando a média móvel, média de 20 voltou ali a apontar para cima dessa movimentação e ele rompeu. Então, nesse rompimento, ali a gente colocou uma entrada dentro do índice e projetou o alvo dele para cima. Ele pegou o primeiro, o segundo alvo, depois até foi no terceiro sem comer a média móvel de 9 períodos. Então, esse basicamente foi o trade. Depois eu saí para ir lá no BTG para anunciar o campeonato. Mas o pessoal na sala continuou acompanhando junto com o Lucas e o pessoal viu aqui o índice fazendo outro pivô de alta, que foi esse pivô também classificado numa situação de breakout, né? Então, impulso desse movimento, voltando para cima da 20, correção máxima e mínima menor que o candle anterior, alinhado com a 9, 20 apontando para cima, você tem o gatilho de uma entrada de trade aqui dentro. Se esse gatilho não tivesse bom, eu poderia até passar para um outro gatilho aqui mais para frente. E aí até colocando um stop, por exemplo, um pouquinho menor nessa região, que ele também não pegou. Ambos os trades ali sairiam com uma movimentação aí invicta dentro do mercado, com um belo movimento. E aqui eu poderia até caracterizar como um power breakout dentro da movimentação do índice. Ou seja, o índice foi bem tranquilo de fazer a operação hoje, a gente conseguiu um bom resultado dentro dos trades para ele, tá? Depois, até aqui eu estava observando na hora do almoço, depois que ele fez toda essa movimentação para cima, ele ainda deixou um trade aqui de afastamento superior, ó. Ele veio, né, alternou com a 20 para baixo, alternou para cima, fez uma barra de ignição, um pullback máxima e mínima e deixou aqui até um afastamento superior, que também daria para fazer um trade que seria o trade agora. E agora esperaria de novo para cima o índice fazendo aquele pivô alinhado da 20 com a 200. Então um dia bem tranquilo dentro do índice futuro para se trabalhar, tá? Mesmo até na movimentação dos 5 minutos aqui,
Se eu esperasse apenas por um pivô clássico, ele fez um pivô, por exemplo, aqui no candle 37, que daria para pegar. Aqui ele não deixou máxima e mínima, né? Então, até deixou, né? Se a gente for observar aqui, mas a média estava apontando para baixo. Enfim, esse foi o movimento do índice. Então a gente teve esse trade no índice e também a gente fez um trade no dólar, no pregão do dia de hoje. O trade do dólar ele já foi um pouquinho mais complicado. Na parte da manhã, o dólar abriu com essa barra de ignição, deixou um topo, fez um pullback. E aí eu estava observando o rompimento dessa máxima. Durante esse movimento que ele caminhou para romper a máxima, ele deixou uma máxima e mínima menor que o candle anterior. Então eu automaticamente coloquei uma projeção ali de um pivô de alta. Eu poderia ter feito aqui esse pivô pegando só a trick entry com a máxima para colocar um alvo. Nesse caso, ele até bateria no primeiro alvo. Mas foi um trade que no final ali acabei saindo no negativo dentro dessa operação, porque ela não andou, não andou, não andou. Eu optei pela saída aqui quando ele estava comendo a média móvel de 9 períodos. E aí ele acabou me dando um resultado negativo. Quem acompanhou depois o mercado aqui do dólar, tá? Deve ter visto que ele deixou pivôs depois mais para frente, aqui nessa movimentação. Então aqui ele ainda estava alternando média, ó, alternando média, até que aqui ele deixou um pivôzinho de alta. E esse pivôzinho tem máxima e mínima no candle 116, projetando esse movimento para cima. Inclusive depois deixando uma característica de um power breakout dentro do dólar, ou seja, dava para ainda pegar o dólar aí nessa movimentação e agora o dólar está fazendo aqui o que a gente chama de afastamento superior. Então, caso ele venha perder a mínima, é só projetar esse movimento para baixo, tá? Com relação ao gráfico de 5 minutos, o dólar também chegou a deixar um contexto aqui no rompimento dessa máxima, né? Então, ele fez o impulso, fez a correção, lateralizou, halt na média, barra azul, primeira, segunda, na terceira rompeu. Eu já poderia projetar esse movimento dele aqui para cima e aí conseguiria pegar os alvos dessa movimentação dentro do dólar futuro. Enfim, esses foram os trades aí de índice dólar. E aí, pessoal, nós tivemos também os trades aqui dentro do mercado, tá? Que foram os trades que a gente faz em outros mercados. Então, por exemplo, o Bitfoot, eu fiz uma operação dentro do Bitfoot que deu bom, né? Então ele foi bem legal no gráfico de 5 minutos. A gente viu o Bitfoot abrindo com um gap grande de baixa, então a gente entrou aqui, ó, no contexto para reversão do Bitfoot. E aí a gente pegou o segundo alvo, que foi o primeiro objetivo, e depois o outro objetivo estava no terceiro alvo, mas ele tirou quando eu coloquei o trailing stop aqui no candle 14. Se alguém acabou continuando a acompanhar o Bitfoot, ele fez depois mais um pivô, que foi esse pivô de alta aqui, ó, com relação à média móvel de 9, pegando todos os alvos para cima, ou seja, um dia bem legal. E um outro papel que eu acabei entrando no mercado hoje, mas que aí o trade deu stop, foi a Prio. Prio na abertura, ela ameaçou também fazer um fechamento parcial de gap. Eu entrei, mas ela voltou, ela acabou me tirando num trailing stop. Mas o saldo final do dia, ele é positivo, tá? Então esse é o mais importante dentro do mercado, tá? Agora vamos ver como que o mercado vai ficar para os próximos dias. Lembrando, tá? A gente não tá com uma agenda muito forte para amanhã. A agenda mais forte para essa semana tá para quinta e sexta-feira. Quinta-feira tem o discurso da Michelle Bauman, que é a mais cotada para ser a futura presidente do Fed, e na sexta-feira o Jeremy Powell, tá? Então são os dias que o mercado deve trazer mais volatilidade. Tanto é que você olha para o mercado americano hoje, você vê que o mercado americano nem saiu do lugar, tá? Então o mercado americano está esperando o simpósio de política monetária ali de Jackson Hole, beleza? Então, ó, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no Copa BTG, tá? Pô, é um evento aí praticamente gratuito, né? Então, o único custo que você teria para esse evento do BTG é para deixar o Profit gratuito, que seria fazer uma operação ali para ele te isentar a plataforma, senão você vai ter que pagar o valor da plataforma, tá? Mas caso contrário, não. Então, caso contrário, você ativando ali a RLP e tal, você consegue gratuitamente. Eu vou deixar o link na descrição. Esse campeonato vai abalar o mercado, porque nunca teve um campeonato pagando R$ 1 milhão para o primeiro colocado, é a primeira vez na história, e é promovida pelo BTG Pactual, né? E como vocês sabem ali,
eu tô como influencer do BTG Pactual, então eu vou tá dando todo o auxílio para quem tiver inscrito aí dentro do campeonato, fazendo lives aqui no canal, fazendo Open Class, tá? Então vocês vão poder acompanhar durante o campeonato. A gente vai estar de Open Class todos os dias para poder operar junto. Vou estar promovendo também um curso gratuito, tá? Que vai começar em setembro, ali da semana do Trader Projetos 10%, justamente para quem ainda não sabe muito bem operar, para aprender a operar, justamente para ajudar também no campeonato, tá? Então, tudo ali que vai dar auxílio para vocês. Então, não percam aí essa oportunidade. Link na descrição, Copa BTG começando aí hoje as inscrições, tá? Então, não percam essa oportunidade. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Grande abraço.